Olá, amigos, amigas, sou a professora Luciana Sávio e voltei às aulas. Voltei como professora, mas principalmente como aluna, para aprender sempre, continuar aprendendo e refletir aqui com vocês alguns pontos de vista, para a gente poder fazer o nosso aluno aprender mais, mas sobretudo viver melhor. E agora eu me deparei com a educação infantil, né? Continuo trabalhando com crianças especiais, mas eu fiquei muito preocupada quando eu visualizei uma sala de aula de uma criança de 4 aninhos, 4, 5 anos, que é a fase que antecede ao primeiro ano. Antigamente se entrava no primeiro ano com 7 anos completos. Hoje, a criança entra no primeiro ano com 6 anos. Mas não significa entrar no primeiro ano com 6 anos que a criança deva ser alfabetizada, que já deva ter contato com elementos acadêmicos, com conteúdos fechados. Isso a legislação não coloca como obrigatório e não deve ser assim. Então, você pai, você mãe, você avó, que leva seu filhinho na escola, olhe a sala de aula e não deixe que seu filho com 4, 5 anos fique numa sala de aula com carteiras enfileiradas. Exija que ele brinque, porque a brincadeira é uma forma de fantasiar, é uma forma de se preparar para a realidade que vem por aí na fase adulta e que a gente vai precisar de muita estrutura. E essa estrutura a gente só tem se a gente aproveitar, viver cada fase como deve ser vivida, como o nosso cérebro enxerga. Então não vamos cobrar do professor, pais, mães, avós, conteúdos, cadernos escritos. Como é que deve ser o caderninho de uma criança de 4, 5 anos? Não deve ter nem obrigatoriedade de ter caderninho. A sala de aula deve ter os cantinhos, né? Os micromundos, que alguns autores chamam, onde ela possa continuar fantasiando, mas nem por isso deixar de aprender. Porque ela pode ser alfabetizada, não há impedimento, mas uma alfabetização espontânea, um aprendizado espontâneo por meio das brincadeiras. A brincadeira deve ser o que permeia toda a infância. Pai, mãe, não roube a infância do seu filho. Isso pode criar, e eu estou sendo drástica agora, mas é para vocês ficar preocupados, um adulto desequilibrado. Se a gente não viveu cada fase da vida conforme a nossa maturidade cerebral pôde, vamos dizer, processar, a gente coloca coisas na nossa cabeça que a cabeça não está preparada para ver. E a gente assimila assim, porque o ser humano é facilmente adaptável, a gente se adapta, a gente se adequa ao meio. A gente é fruto desse meio, né? A gente é fruto da escola. Eu mesma vivi escola a minha vida inteira e continuo vivendo escola. Mas vamos viver com consciência, né? Sem pressão, sem competitividade. Não exija tarefa do seu filho de 4, 5 anos. O próprio professor se sente pressionado dentro da sala de aula onde ele está pelos pais, tá? E, consequentemente, todo o sistema passa a ser um mecanismo de pressão que coloca metas, né? Que não devem ser colocadas para uma criança de 4, 5 anos. Nem aos 6, quando ele entra no primeiro ano. A sala de aula ainda deve ter a configuração dos cantinhos, das brincadeiras. Não é brinquedo só na sexta-feira. É brincar todos os dias, em todos os momentos. A criança está na infância. Eu vou até ser mais drástica ainda. De repente, alguns desvios de conduta que a gente percebe, principalmente hoje, né? Com tantos feminicídios, com tanto desrespeito, não seria fruto, não seria consequência até desse desvio lá atrás dessa própria escola, né? Que quis, com boa intenção, que o aluno permanecesse mais tempo na escola. Sim, até aí tudo bem, sem problemas. Desde a creche, do berçário, conviver com outras crianças, não tem nada demais. Mas a questão é o que se exige, né,
dessa criança. Hoje sabe-se que a gente tem uma expectativa de vida muito longa. Vive-se hoje até os 70, 80 anos brincando. Antigamente se vivia no máximo 50 anos. Né? Não tinha, era tuberculose, era tantas doenças que matavam. Hoje a medicina está avançada. Então, a pessoa vai ter muito tempo para viver as suas fases. Vamos ser crianças, vamos entrar na fase adulta, onde a brincadeira acaba e entram os desafios da realidade. Né? E depois vamos chegar na velhice, onde outros novos desafios aparecem. Né? E tudo isso a gente vai constituindo na nossa cabeça, e a escola é uma parte integrante disso. Portanto, fica aqui o meu ponto de reflexão, né? Vamos refletir, volto a insistir, eu não sou dona da verdade, mas vamos refletir agora nesse início de ano letivo. Né? Olha a configuração da sala do seu filho. Veja se ele não está sendo já engessado. Ora, a escola não é para criar cidadãos críticos, participativos, né, conscientes. E a carteira e a cadeira? O que é senão um engessamento? Isso vai ser feito ao longo da idade escolar, mas não tão precocemente. Não permita que isso aconteça, ok? Pai, mãe, avós, fica esse apelo que eu faço, né? Em nome dessa infância que está sendo roubada. E não é roubada pelo sistema. Não vamos colocar a culpa só na escola, vamos colocar a culpa só no governo, não. Porque a escola é o que nós fazemos dela. Né? E os pais, que são o público, né? A comunidade escolar, os alunos, que são os usuários, são parte integrante. Hoje eu tenho crianças, por exemplo, que a gente coloca um monte de brinquedo para ela vai direto no alfabeto. Não é no livro, não, ela vai no alfabeto. Porque a mãe, desde os 2, 3 aninhos, já começa a colocar as letrinhas, como se isso fosse a coisa mais importante. E não é. Eu posso garantir, isso eu coloco, não é importante. Tanto que existem pessoas deficientes que não sabem ler nem escrever porque não conseguem processar e que são igualmente participativos, críticos e cidadãos. E competitivos muitas vezes. Né? Agora, o que dirá você ser forçado, né, a aprender, a processar algo para o qual você não está ainda preparado? Então, fica esse a minha reflexão de começo de ano, né? Nós vamos continuar aí ao longo do ano juntos, né? Eu vou passando as impressões para vocês, para a gente refletir, para a gente ter um aprendizado melhor, né? Para que nosso filho se desenvolva melhor, é esse o objetivo, e que seja um adulto, né? Mais equilibrado, mais saudável e, sobretudo, mais feliz, ok? Muito obrigada a todos.